Shalom, seres viventes. Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê a igreja do avivamento? Cadê a igreja de conquistadores? Gente, se tem algo que está me alegrando no dia de hoje, além do fato de estar pregando, é que a maioria das pessoas que serviram no meu encontro estão aqui. Eu queria citar o nome de cada um. David, evangelista Biel, evangelista Gabriela, evangelista Jessé, evangelista João Nego, evangelista Normando, evangelista Rachel, evangelista Samuel, evangelista Vitória e evento impetuoso. Se eu não me engano, só quem não está aqui mesmo, que serviu no meu encontro, foi o evangelista Fran e a Cassie. Mas o resto, todos estão aqui. E queria que vocês fechassem seus olhos para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, mais uma vez, Pai, eu estou orando isso há tanto tempo, acho que o Senhor já deve estar cansado de estar ouvindo isso vindo de mim, mas eu te peço, meu Deus, que o Senhor me guie nesse momento, Pai, que o Senhor realmente venha fazer com que eu não fale por mim, mas que eu fale por meio do Teu Espírito, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado por mais uma semana, muito obrigado, meu Deus, por mais um período de 12 dias proféticos, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por mais um ano que nós teremos promessas concretizadas, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus. Promessas conquistadas, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Desde já eu te agradeço pela Tua atenção, meu Pai. Amém. A primeira até então, a última vez que eu havia pregado em um culto, foi na palavra de oferta do culto do dia 2 de julho de 2022. E a ministração principal foi da evangelista Gabi. E como faz pouco mais de 6 meses, eu queria me apresentar um pouco, até porque tem muitas pessoas aqui que eu acho que eu nem sei o nome. Enfim, e para começar, eu gostaria de usar a Bíblia para isso, né? Atos 4:4. Coloca na NVI, por favor. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Gente, uma das promessas que estão sobre nós são os 1.000 jovens nas seasons. E como já ficou bem claro nesses 12 dias, Deus ele nos envia promessas. Só que não necessariamente ele vai nos dizer, por exemplo, agora vocês têm 1.000 jovens. A promessa está cumprida. Não. Então, por garantia, é importante que alguém conte. Né? Pois é. E eu vou ser uma dessas pessoas, porque 1.000 é muita coisa, né, gente? Então, inclusive, quem vai contar hoje nem sou eu, né? Vai ser o evangelista Pablo, ele ali, ó. Enfim, para quem não me conhece, me chamo Max Marinho, sou discípulo do Azaf. Eu nasci às 8h24 da manhã do dia 30 de agosto de 2002, sou estudante de engenharia mecânica e hoje eu vou dar a palavra sobre as promessas de conquistas e também vou falar sobre as conquistas de promessas. E para começar, nós vamos lá para Israel no ano de 1967. Nesse ano, Israel estava passando por um momento muito delicado, porque Satanás ele pegou 5 países e juntou o exército dos 5 para levantar esses 5 exércitos contra Israel. Esses países eram os 4 que fazem fronteira com Israel e o Iraque. Então, resumindo, é o Iraque, a Jordânia, a Síria, o Líbano e o país que seria o líder da coalizão, dessa coalizão militar, que é o Egito. E aí, em resumo, Israel ficou entre um grande exército muçulmano de um lado e o mar Mediterrâneo de outro. Certo? E isso eu vou chamar de cenário 1. E o cenário 2, ele está lá em Êxodo, porque lá em Êxodo aconteceu algo muito semelhante. Êxodo 14:9. Êxodo 14:9.
Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Isso em Êxodo 14, certo? E Davi, ele passa por uma situação muito semelhante, lá em 1 Samuel 17, e esse eu vou chamar de cenário 3, que está em 1 Samuel 17, verso 40. E em seguida, pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e, com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Ou seja, Davi, ele estava frente a frente com Golias. E com isso nós temos 3 cenários idênticos, com pessoas e contextos completamente diferentes. O primeiro cenário ocorre no século 20 depois de Cristo. Israel é cercada por um grande exército muçulmano e tem apenas 2 opções: atacar ou fugir. O segundo cenário ocorre no século 15 a.C. Israel é cercada pelo exército egípcio e tem apenas 2 opções: atacar ou fugir. E o terceiro cenário ocorre no século 11 de Cristo, quando Davi aceita o desafio de Golias e tem apenas 2 opções: atacar ou fugir. Olha que interessante. Desses 3 cenários, somente em um, que a opção escolhida é a fuga. E Deus ele explica o porquê, lá em Êxodo 13, 17. Isso é no cenário 2. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Dito isso, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que para sermos conquistadores, nós primeiro devemos passar por uma mudança de mentalidade. E eu vou continuar no cenário 2, é um exemplo perfeito. Todo o livro do Êxodo é um exemplo perfeito, porque durante todo o livro do Êxodo, nós acompanhamos todo o processo de libertação do povo egípcio, do povo hebreu dos egípcios, e você percebe que o povo hebreu, ele meio que parece que não confia em Deus. Êxodo 5, 20 e 21. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Isso antes de tudo, antes de 10 pragas, antes de Mar Vermelho, antes de tudo. Eles já falavam isso. E a ideia é que, conforme os milagres vão sendo feitos, a situação melhore. Mas, por conta da mentalidade do povo, a situação ela piora. Olha só. Êxodo 15, 24. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Isso ocorre um pouco depois da abertura do Mar Vermelho. Ou seja, eles já tinham vivido coisas incríveis com Deus. E olha a mentalidade deles. Inclusive, no final do capítulo 14, diz o seguinte, é Êxodo 14, 30 e 31. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também seu servo, ou em Moisés, seu servo. Vocês entendem o problema? É como se os hebreus eles se deparassem com a tribulação. Deus ia lá, resolvia a tribulação, e eles glorificavam o nome de Deus, falavam: glória a Deus, Pai, muito obrigado. Mas quando se deparavam com outra tribulação, eles meio que pensavam: Deus não me livra disso. Eu duvido Deus me livrar disso. Eu não vou nem orar porque eu sei que Deus não vai me livrar disso. E aí, sabe, isso vai escalando. Êxodo 16, 2, 3. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito, lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Detalhe importante é que, como resposta a isso, Deus faz o seguinte: ele começa a entregar todos os dias um jarro
de maná, um jarro de comida. E um jarro equivale à 10ª parte de uma arroba. E a 10ª parte de uma arroba, ela equivale a 1,5 kg. Ou seja, todos os dias, Deus garantia 3 refeições de meio quilo para todos os israelitas. E como eu disse, esse problema ele escalava. E ele não parou por aí. Êxodo 17, 2, 3. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? E agora vem a passagem que, na minha opinião, é a mais pesada, que está lá em Êxodo 14, nos versos 11 e 12. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Hoje à tarde eu completei 440 dias na igreja. E quantas vezes eu vi pessoas daqui, que não estão mais aqui no caso, escolhendo serem escravas dos egípcios ao invés de lutarem por Deus. Quantas vezes eu vi. E agora, a resultante de tudo isso, Êxodo 32, 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Trazendo para a nossa realidade, esse tipo de pessoa é o marido que trai a esposa, é a mãe que quer ser maior que os filhos, é o filho que mata os pais, é aquela pessoa que fica indo de igreja em igreja, é um discípulo que desonra o líder, é aquela pessoa que ela fala para Deus: pai, eu vou ofertar X hoje no culto. Mas quando chega na hora da oferta, pega uma parte para si. E o que acontece com esse tipo de pessoa está lá em Atos 5, versos 3, 4 e 5. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. É isso que acontece com essas pessoas. E conquistadores, antes de sermos conquistadores, primeiro nós temos que nos arrepender de nossos pecados. Nós temos que confessar os nossos pecados e nós temos que nascer de novo. Agora, indo para o cenário 3. Nada do que eu falei acontece no cenário 3. É totalmente o oposto. Depois que Davi fala com alguns soldados, Saul chama ele para conversar. E olha o que ele diz. 1 Samuel 17, do 34 ao 37. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Ou seja, Davi ele tinha verdadeiramente uma mentalidade de conquistador. E a mentalidade de um conquistador ela é composta principalmente por uma coisinha chamada fé. Um exemplo perfeito. Gente, a nossa promessa de 1.000 jovens para 2023. A nossa promessa de jovens para 2023. De 1.000 jovens. E um detalhe muito importante que o evangelista Arthur me ensinou há pouco tempo. Não confundir fé com esperança. Porque a fé, ela é algo mais completo. E eu queria dar um exemplo perfeito de como a fé ela funciona na vida de um cristão. Para isso, eu vou para o cenário 3. E
Eu queria alguém alto para ser Golias e alguém baixo para ser Davi. Gustavo e Thalita. Não. Ah, Elisa é bom, Elisa é bom. Primeiro Samuel 17:4. Golias. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Não, abaixo. 2,90 metros. Um homem alto e forte. 1 Samuel 17:42. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Davi, ó, um garoto, baixo e fraco. E agora, indo para o cenário 1. Golias é o exército levantado por Satanás. Ele era formado por 450 mil soldados, 1.000 aviões de combate, 2.500 blindados e 1.000 peças de artilharia. E Davi é Israel. Israel era formado por um exército de 50 mil soldados no serviço ativo, 215 mil soldados na reserva, 300 aviões de combate e 700 blindados. E eu garanto logo uma coisa. Se não fosse o povo de Deus, se não fosse Israel, se fosse, sei lá, um país qualquer, tinha perdido. Não tenha dúvida disso. Só que no dia 5 de junho de 1967, às 7h45 da manhã, 178 caças de Israel atacaram bases aéreas no interior do Egito e em 30 minutos, 90% da força aérea egípcia havia sido destruída. Agora, voltando para o cenário 3, 1 Samuel 17:48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Obrigado. Uma coisa que eu quero que você entenda é que um conquistador não espera Satanás atacar. Ele ataca primeiro. E você ataca primeiro quando você busca santidade, quando você busca o crescimento dos seus discípulos, quando você busca louvar a Deus, quando você coloca os joelhos no chão, quando você coloca os olhos na palavra. É isso que te faz atacar primeiro. Outra coisa que eu quero que você entenda é que conquistadores não têm apego às conquistas dadas por Deus. Cenário 1 de novo. 9 dias após sua vitória, Israel ofereceu ao Egito e à Síria a devolução de todos os territórios conquistados. Em troca, Israel pediu que esses países reconhecessem a existência de Israel. Em outras palavras, eles pediram que Satanás reconhecesse que o Senhor é soberano. E se você é conquistador, tem uma coisa em... Alô. Tem uma coisa em mente. Tenha certeza de uma coisa, perdão. Esteja pronto para abrir mão de tudo o que Deus te der. Mas também tenha certeza que quando você for abrir mão, será para a glória de Deus. E conquistadores, eles também são... Eles seguem a aliança. Eles seguem a aliança estabelecida por Deus. Êxodo 19, do 4 ao 6. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Ou seja, quando você é um conquistador, você está vivendo segundo a palavra de Deus, certo? E quando você vive
uma vida, segundo a palavra de Deus, você é um tesouro pessoal para Ele. Ou seja, quando você se torna um conquistador, você também se torna um tesouro pessoal para Deus. E você não deve ter isso como uma meta, você não deve ter isso como um privilégio, você deve ter isso como um objetivo da sua vida. Simples assim. Objetivo da sua vida. Ser um tesouro pessoal para Deus. E um exemplo de pessoa que conseguiu seguir essa aliança de forma sublime foi Moisés. Porque Moisés ele foi um conquistador e ele não só seguiu a aliança, como ele viabilizou o segmento do caminho do discípulo dele, que era Josué. E eu digo viabilizou porque, como foi ministrado na semana passada no Manticast, os líderes eles não podem garantir que os discípulos sigam os seus passos. Mas eles podem viabilizar. Como? Ensinando, exortando, pagando Uber, entende? Auxiliando de fato. E é para isso que o discípulo... É para isso que o líder serve. É para ajudar na caminhada de outra pessoa. E a gente chega num ponto bem interessante. Alguns dias eu estava assistindo os melhores momentos da classificação do Grande Prêmio da França de 2019. E na Fórmula 1, a classificação ela é dividida em 3 partes. O Q1, o Q2 e o Q3. No Q1, correm uns 20 carros. Só que só passa pelo Q2 os 15 mais rápidos. E no Q3, só passa pelo Q3, melhor dizendo, os 10 mais rápidos. E quando estava no final do Q3, o Hamilton tinha feito... Todo mundo conhece o Hamilton, né? Ele tinha feito a volta mais rápida. E Deus ele começou a ministrar um negócio no meu coração. Olha isso daqui. A pista é o caminho com Deus. A melhor volta é a expectativa que Deus tem em mim. E o meu progresso é o que eu já vivi e o que eu venho vivendo em Deus. Então, supondo que eu viva até os 75 anos, ou seja, meu ministério vai até os 75, minha vida vai até os 75 anos. Um detalhe importante. As pistas na Fórmula 1, elas são divididas em 3 setores. E são setores praticamente iguais, tá? Em relação à distância. E, nesse caso, a distância seria o tempo da minha vida, certo? Então, se eu tenho 75 anos, cada terço, cada setor vai ter 25 anos. Então, eu comecei a me questionar, realmente Deus começou a me confrontar, como eu tenho ido? Porque, supondo que eu chegue até os 75 de fato, eu estou com 20 hoje, então eu estou chegando no final do primeiro setor. Então, como eu estou indo? Será que eu estou me dedicando? Será que eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça, atingindo as expectativas dele? E detalhe muito importante. Na Fórmula 1, você não precisa necessariamente fazer os 3 melhores setores para fazer a volta mais rápida. E no reino de Deus também é assim. Um exemplo perfeito, Moisés. Moisés viveu 40 anos como nobre no Egito, 40 anos como pastor em Midian, e 40 anos guiando o povo até a terra prometida. Ou seja, ele só teve 1/3 da vida totalmente dedicado ao Senhor. E ele conseguiu atingir as expectativas, ele conseguiu concluir o que Deus tinha para ele. E eu falo isso não por acaso, mas porque assim como na Fórmula 1 os pilotos eles têm uma grande sede por vitórias, um dos objetivos dessa palavra é que nasce em cada um de nós uma grande sede para vivermos e conquistarmos as promessas de Deus em nossas vidas. E para finalizar, eu queria dar uma palavra de estímulo, porque caso alguém ainda não tenha se convencido de que deve dar o máximo para Deus. Quando nós lembramos de Moisés, geralmente nós lembramos da abertura do Mar Vermelho. E quando nós lembramos de Josué, geralmente nós lembramos da muralha de água do Rio Jordão, Josué 3, isso. E são eventos muito semelhantes, certo? Só que, um pouco depois do livro de Josué, acontece algo que eu não sei, tipo assim, eu nunca ouvi ninguém pregar sobre isso, e é algo assim incrível, é algo tipo assim, é único, e o próprio contexto mostra que é algo único. A própria escritura fala que é algo único, que só aconteceu uma vez. Está lá em Josué 10, quando o sol parou. Inclusive, é
essa frase, né, o dia em que o sol parou, ela é muito usada por alguns incrédulos para dizer que a Bíblia ela está errada. Porque hoje a gente sabe que não é o sol que gira em torno da Terra, é o contrário. Só que isso é mais uma questão de perspectiva. Porque, por exemplo, se eu estou num carro, a minha perspectiva é que o cenário ele está andando e eu estou parado. Só que, numa perspectiva de fora, sou eu que estou em movimento. E da mesma forma, quando eu falo que o Sol está se movimentando, eu sei que na perspectiva de fora, sou eu que estou me movimentando para ele. E um exemplo perfeito disso é que quando amanhece, as pessoas geralmente dizem o quê? Que o Sol nasce. É a perspectiva nossa. Sendo que, na verdade, é a gente que nasce para o Sol. Mas enfim, né? Agora Josué 10, versos 12 e 13. Josué 10, 12 e 13. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Josué, ele já tinha vivido algo muito sobrenatural com a muralha de água do Rio Jordão, lá em Josué 3. E a questão é que isso era algo local. Era algo que só afetou e que só quem viveu aquilo foi quem estava presente. Só que depois ele vive algo em Josué 10 que afeta todo mundo, porque a rotação da Terra é parada. Entendem? Então, Moisés, ele vive algo local, algo sobrenatural local. Abertura do Mar Vermelho. Depois Josué, ele vive algo sobrenatural local. A muralha de água no Rio Jordão. Para depois viver algo global no sobrenatural. E Deus ele veio ministrando em mim ele veio ministrando para mim que da mesma forma que Moisés ele teve um trabalho com o povo, um trabalho com a descendência dele, ele viveu coisas sobrenaturais locais. Nós também temos um trabalho aqui no Mundo BIM, no José Walter, na Aldeota, e ele estava ministrando para mim que a nossa descendência, da mesma forma como ocorreu com Josué, ela vai ter um impacto, ela vai ter um impacto sobrenatural global.